Fala galera, aqui é o professor Ícaro com mais uma aula de Química para vocês, um novo conteúdo. Vamos entrar agora nas funções orgânicas, nas famílias orgânicas, né? E a primeira família de substâncias orgânicas que eu queria destacar aqui para vocês, que é uma família muito importante, muito ampla, certo? É a família dos hidrocarbonetos, tá certo? Quem são os hidrocarbonetos? Onde é que eles existem? De onde eles provêm? Os hidrocarbonetos, gente, uma característica aqui super importante que a gente tem que saber, uma característica química dos hidrocarbonetos, certo? É que a fórmula química de um hidrocarboneto, a estrutura química de um hidrocarboneto só tem dois átomos que participam da sua constituição, tá certo? Todo hidrocarboneto é feito apenas, exclusivamente, pelos átomos de hidrogênio e carbono. Não tem outro átomo na fórmula química de um hidrocarboneto. Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem enxofre, certo? Não tem halogênios, flúor, cloro, iodo, não tem nenhum outro átomo em um hidrocarboneto que não seja carbono e hidrogênio. Tá joia? Por isso que seu nome é hidrocarboneto, beleza? De onde é que os hidrocarbonetos vêm? Os hidrocarbonetos são derivados do petróleo, certo? Os hidrocarbonetos provêm desse óleo natural aí, né? O petróleo, tá certo? Exemplo de hidrocarboneto, o octano, o isooctano, que está na gasolina, né? Vou aproveitar aqui a fórmula dele, ó. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o isooctano, né? O cara que está um dos principais componentes da gasolina. Olhe para a fórmula dele, gente. Perceba na sua constituição química que os átomos que estão presentes nele aqui, olha aqui quem são, ó. Quem é a letrinha C? Carbono. Quem é a letrinha H? Hidrogênio. Carbono, hidrogênio. Carbono, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Tá certo? Então, essa substância aqui, ela só tem carbono e hidrogênio em sua constituição. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, posso afirmar, onde eu chegar no mundo, que essa substância faz parte da família dos hidrocarbonetos. Tá certo? Se eu fizesse assim, por exemplo, se você encontrasse no livro de vocês aí, ou numa prova do Enem, a substância química com essa fórmula aqui, ó. Certo? Veja que na fórmula que está escrita aqui agora, apareceu o átomo de quê? De oxigênio. Tá certo? Então, se perguntasse qual é a família dessa substância, se tivesse lá nas opções do Enem hidrocarboneto, você marcaria? Não faça isso, porque hidrocarboneto não tem oxigênio. Se aparecer outro átomo aqui na fórmula que não seja carbono e hidrogênio, vou repetir, para não ficar dúvida. Se na fórmula química da substância tiver outro átomo, ou mais de um átomo, que não seja carbono e hidrogênio, está eliminada a possibilidade de essa substância ser da família dos hidrocarbonetos. Tá certo? Então isso aqui não é mais um hidrocarboneto, é outra família que a gente vai estudar posteriormente, que são os éteres. Tá certo? Então vamos lá. Então de onde eles vêm? Eles são derivados de quem? Do petróleo, certo?
Então, gente, é o seguinte, por serem derivados do petróleo, certo? Os hidrocarbonetos são insolúveis, olha só, são insolúveis em água, certo? Eles são hidrofóbicos, tá certo? Hidrofóbico, fobia, medo, hidro, água, tem medo de água, tá certo? Eu não gosto de tomar banho não. Então veja bem, sendo hidrofóbico, consequentemente, os hidrocarbonetos são lipofílicos. Olha que palavra linda. Lipofílico significa o quê? Afinidade por gordura, por lipídio. Certo? Gordura, óleo. Beleza? Lipofílico, filia, afinidade. Lipo, lipídio, gorduras, óleos. Tá certo? Beleza? Então, os hidrocarbonetos, eles têm essas características químicas aqui, ó. Vamos aqui, gente, trabalhar essas duas palavrinhas, ó. Aproveitar aqui o conteúdo e trabalhar essas duas palavras. Hidrofóbico, tá certo? Lipofílico. Quando é com uma substância química, é considerada uma substância hidrofóbica. Ela é hidrofóbica quando ela não se dissolve em água. Tá certo? Se você pegar gasolina e colocar água nela, ou fizer o contrário, pegar uma vasilha com água e jogar a gasolina na água, a gasolina não vai se misturar com a água. Tá certo? Porque ela é um hidrocarboneto e os hidrocarbonetos não têm afinidade com água. Ela é hidrofóbica, eles são hidrofóbicos, ou seja, têm medo de água. Tá certo? Os hidrocarbonetos são lipofílicos. Talvez se você pegar a gasolina, misturar com óleo de cozinha, ele vai se dissolver. Beleza? Porque ela tem a gasolina é um hidrocarboneto e tem afinidade por óleos e gorduras. Beleza? Tá certo? Eu não vou trabalhar essa questão de polaridade, é polar, é apolar com vocês agora, porque depois nós vamos estudar as interações intermoleculares e a gente vai trabalhar melhor essa questão de polaridade. Então vamos lá. Nós estamos falando de quem? Estamos falando dos hidrocarbonetos. Só é hidrocarboneto se na constituição química tiver apenas carbono e hidrogênio. Vou trazer aqui mais um exemplo para vocês. Ó. Não sei se vocês estão lembrados desse carinha aqui. Certo? Dupla, simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, hidrogênio, 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 hidrogênio. Maneira mais correta de representar esse cidadão é dessa maneira aqui, ó. Vamos ver se vocês estão lembrados dele aí, ó. Quem é esse cara? Muito bem, é o famoso anel benzeno, anel aromático, anel benzênico, mesma coisa, tá certo? Eu pergunto, o anel benzeno é um hidrocarboneto? Olhe para a sua constituição química, olhe para seu esqueleto. Quais são os átomos que constituem essa substância? Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio, só tem hidrogênio e carbono, é um hidrocarboneto. Essa substância, o benzeno, é uma substância que faz parte da família dos hidrocarbonetos. Tá certo, gente? Ok? Um exemplo aí para a gente trabalhar essa questão da característica de constituição dos hidrocarbonetos. Beleza? Gente, outro detalhe aqui que eu queria citar sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos geralmente
são bons combustíveis. Por quê? Adivinha? São derivados do petróleo, né? Tá certo? Então, são bons combustíveis. Tá certo, gente? Como vocês puderam perceber aí, né? Já que o hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, nunca, jamais, certo? De maneira alguma, um hidrocarboneto vai ter uma cadeia heterogênea. Nunca o hidrocarboneto poderá ter uma cadeia heterogênea, porque nunca vai ter heteroátomos. Todo hidrocarboneto tem cadeias homogêneas. Tá certo? Beleza? A família dos hidrocarbonetos, gente, é muito abrangente. Certo? Ela é subdividida em vários grupos. A gente vai deixar para estudar esses grupos em outra aula, senão vai ficar uma aula enorme. Tá certo? Vai ficar um vídeo muito extenso. O próximo vídeo vai ser justamente para isso, para trabalhar os grupos dos hidrocarbonetos e as suas fórmulas gerais. Tá certo? Hoje mesmo eu queria somente apenas destacar essas características aqui com vocês. Ó. Os hidrocarbonetos, vamos revisar. Hidrocarboneto, o que é que tem nele? Só tem átomo de hidrogênio, só tem átomo de carbono. Qual é a fórmula química do hidrogênio? H. Qual é a fórmula química do carbono? C. Beleza? Então, é isso que um hidrocarboneto possui. Vem de onde eles? Derivados do petróleo, né? Salvo os que são fabricados aí artificialmente. Para falar a verdade, eu não tenho conhecimento se tem hidrocarboneto feito em laboratório, certo? Mas deve ter, pelo menos os polímeros, né? Muitos hidrocarbonetos são usados justamente para o que eu acabei de falar, para fabricar polímeros, certo? Beleza? Polímeros são plásticos, né? Então, os hidrocarbonetos estão presentes em muitos setores da vida da gente aí. Tem alguns plásticos que são feitos de hidrocarboneto ou derivados de hidrocarbonetos. Tá certo? E são substâncias, essas palavras aqui eu queria que vocês não se esquecessem, são substâncias hidrofóbicas, ou seja, não gostam de água, e são substâncias lipofílicas, ou seja, têm afinidade por lipídio, por gordura, por óleos. Tá certo, gente? Ok? São essas as principais características gerais dos hidrocarbonetos. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade falando sobre as classes, sobre os grupos que tem dentro da família dos hidrocarbonetos, certo? Os alcanos, os alcenos, os alcinos, os dienos, os aromáticos, enfim. A gente vai falar sobre essas divisões aí no próximo vídeo, certo? E fiquem com Deus aí, um grande abraço e até a próxima.